Conta um Conto apresenta, em especial para o Dia das Bruxas, O Fantasma da Boneca, de Marion Crawford. Narração, Marcelo Fávaro. Foi um terrível acidente. E por um instante a esplêndida engrenagem que movia Cranston House parou de funcionar. O mordomo surgiu de seu descanso, onde aproveitava as horas de lazer com estilo. De sentidos opostos e simultaneamente acorreram duas camareiras. De fato, havia criadas na grande escadaria. E aquelas que se lembram do que aconteceu afirmam que a própria senhora Pingle apareceu no patamar da escadaria. A senhora Pingle era governanta. Quanto à supervisora das amas secas, a auxiliar e a babá, é impossível descrever seus sentimentos. A supervisora, apoiando uma das mãos no corrimão de mármore, olhava para frente com um ar tolo. A auxiliar ficou de pé, rígida e pálida, encostada na parede de mármore polido, enquanto a babá, exaurida, sentou-se no degrau de mármore, bem na beirada do tapete de veludo, e começou a chorar. Lady Gwendolen Lancaster Douglas Scrope, de 6 anos, a filha mais nova do 9º Duque de Cranston, levantou-se sozinha e sentou-se no terceiro degrau, próximo à base da escadaria da mansão Cranston. "Oh!" exclamou o mordomo antes de desaparecer novamente. "Ah!" disseram as camareiras, também se retirando. "É só aquela boneca", foi o que se ouviu a senhora Pringle dizer, claramente em tom de desprezo. A ama seca auxiliar escutara o comentário. Em seguida, as três se acercaram de Lady Gwendolen e lhe deram tapinhas carinhosos, oferecendo-lhe guloseimas que estavam em seus bolsos. Depois levaram-na para fora de Cranston House o mais depressa possível, com receio de que fosse descoberto que tinham deixado Lady Lancaster Douglas Scrope rolar a escada abaixo com a boneca nos braços. Uma vez que a boneca estava muito quebrada, a babá a levara envolta num casaquinho de Lady Gwendolen. O Hyde Park não ficava longe, e quando chegaram a um lugar tranquilo, certificaram-se de que Lady Gwendolen não tinha hematomas, pois o tapete era bem espesso e macio, e depois dele havia um material igualmente espesso para torná-lo ainda mais macio. Lady Gwendolen Douglas Scrope às vezes gritava, mas nunca chorava. Foi por ter gritado que a babá deixou-a descer sozinha a escada, com Nina, a boneca, debaixo do braço, e apoiando-se no corrimão enquanto descia os degraus de mármore polido, além da borda do tapete. E então caiu, e a Nina se quebrou, a boneca. Quando as babás constataram que a criança não tinha se machucado, abriram o casaquinho para examinar a boneca. Tinha sido uma boneca bonita, bem grande, clara e saudável. Os cabelos e cílios louros eram naturais, e as pálpebras abriam e fechavam sobre os olhos adultos e escuros. Além do mais, quando o braço direito era movido para cima e para baixo, ela dizia papai. E quando se movia o esquerdo, ela dizia claramente mamãe. "Escutei-a dizer pá quando caiu", disse a assistente de babá que ouvira tudo. "Mas ela devia ter dito papai." "É, porque o braço deve ter levantado quando ela bateu no degrau", disse a supervisora das babás. "Ela vai dizer pai quando eu o abaixar." "Pai", disse Nina, assim que o braço direito foi empurrado para baixo. Falou através de um rosto rachado. Uma fenda era horrível, desde o canto superior da testa, passando pelo nariz e terminando abaixo da pequena gola plissada do vestido. Era um vestidinho de seda verde água, no estilo Mother Hubbard, de onde 2 pedacinhos arredondados de porcelana tinham caído. "É um
milagre que aquela coisa consiga falar toda quebrada desse jeito, disse a babá auxiliar. Precisa levá-la ao Sr. Puckler, disse a supervisora. Não é longe daqui, e é melhor ir já. Lady Grinendolan estava ocupada, cavando um buraco no chão com a pequena pá, e nem prestou atenção às babás. O que você está fazendo? Perguntou a babá olhando para ela. A Nina morreu e eu estou cavando uma sepultura para ela, respondeu a menina expressando consideração. Ah, não, mas ela vai reviver, vai ficar boa, disse a babá. A babá embrulhou Nina outra vez e partiu. Felizmente, um soldado atencioso de pernas bem compridas e usando um boné bem pequeno estava lá por acaso. E como não tinha o que fazer, ofereceu-se para levar a babá até o Sr. Puckler e trazê-la de volta. O Sr. Bernard Puckler e sua filhinha viviam numa casa pequena que dava frente para uma ruela tranquila, não muito distante de Belgrave Square. Era ele o conhecido médico de bonecas, cujo consultório situava-se um quarteirão mais aristocrático da cidade. Consertava bonecas de todos os tamanhos, de todas as idades, bebês vestindo camisolas longas ou bonecas adultas com trajes elegantes e modernos. Consertava bonecas falantes e bonecas mudas, bonecas que fechavam os olhos quando se deitavam e outras cujos olhos tinham de ser fechados com o auxílio de um misterioso arame. Sua filha, Elsie, tinha apenas 12 anos e era muito esperta e sabia consertar as roupas das bonecas e fazer penteados. O que é mais difícil do que se pensa, apesar de as bonecas ficarem sentadas e imóveis quando é feito o trabalho. O Sr. Puckler era alemão de nascença, mas dissolveu a sua nacionalidade na Grande Londres, muitos anos antes, como fizeram inúmeros estrangeiros. Ainda eram de um ou dois alemães que vinham até a sua casa nas noites de sábado para fumar com ele e jogar piquet ou scat a dinheiro. Chamavam-no Her Daughter, e o que aparentemente muito o lisonjeava. Parecia mais velho do que era na realidade, porque a barba era bem comprida e desalinhada, o cabelo grisalho e ralo, usava óculos de aros de osso. Quanto a Elsie, era uma criança magra e pálida, discreta e asseada, de olhos escuros e cabelos castanhos, cuja trança pendia nas costas e era amarrada com fita preta. Fazia os consertos das roupas de boneca e, quando elas se recuperavam, levava-as de volta às suas casas. A casa era pequena, mas era grande para 2 pessoas que ali residiam. Havia uma sala de estar de frente para a rua, 3 cômodos no andar de cima e a oficina na parte dos fundos. Mas o pai e a filha passavam a maior parte do tempo na oficina, porque geralmente estavam trabalhando, mesmo à noite. O Sr. Puckler deitou Nina na mesa e olhou para ela durante bastante tempo, até que as lágrimas encheram-lhe os olhos por trás dos óculos. Era um homem muito sensível. Com frequência apaixonava-se pelas bonecas que restaurava e tinha dificuldade de se separar delas depois que lhe sorriam durante alguns dias. Para ele eram verdadeiras miniaturas de pessoas, cada qual com sua personalidade, ideias e sentimentos próprios. Ele era muito meigo com todas, mas algumas o atraíam de modo especial, desde o início. E quando lhe eram entregues, mutiladas e feridas, sentia por elas tamanha piedade, que as lágrimas iam-lhe facilmente. Bem, é preciso lembrar que ele vivera no meio de bonecas durante grande parte de sua vida. Ele compreendia as bonecas. Como você sabe que elas não sentem nada? Perguntou a Elsie. É preciso tratá-las com delicadeza. Não custa nada ser gentil com esses pequenos seres. E talvez isso faça diferença para elas. E Elsie compreendia o porquê era uma criança e sabia que ela própria significava mais para ele do que todas as bonecas. Ele se apaixonou por Nina à primeira vista, talvez porque seus belos olhos castanhos de vidro
faziam lembrar os olhos de Elsie. E ele amava a Elsie acima de tudo, de todo o coração. Além do mais, era um caso muito triste. Não fazia muito tempo que Nina estava no mundo. Sua textura era perfeita, o cabelo era macio, cacheado, a roupa de seda nova. Mas no rosto havia aquele talho assustador, como um corte feito com sabre, profundo e escuro por dentro, mas limpo e preciso nas bordas. Quando ele pressionou delicadamente a cabeça para fechar o ferimento, as bordas produziram um som cortante e agudo, doloroso de se escutar, e as pálpebras dos olhos escuros estremeceram, como se Nina estivesse sofrendo terrivelmente. "Pobre Nina!" exclamou ele pesaroso. "Não vou machucá-la. Não muito. Vai demorar até que você se recupere." Ele sempre perguntava os nomes das bonecas quebradas quando elas lhe eram entregues. Às vezes as pessoas sabiam como as crianças chamavam e lhe diziam. Gostava do nome Nina. Em todos os sentidos ela o agradava mais do que qualquer uma das bonecas que ele já tinha visto. E ele sentiu-se atraído por ela. Decidiu que não mediria esforços para recuperá-la totalmente. O Sr. Puckler trabalhava de forma paciente, aos poucos, enquanto Elsie o observava. Ela nada podia fazer pela infeliz Nina, cujas roupas não precisavam de conserto. Quanto mais o médico de bonecas trabalhava, mais se apegava aos cabelos louros e aos belos olhos castanhos de vidro. Às vezes esquecia todas as outras bonecas que esperavam por ser consertadas, lado a lado, na prateleira, e durante 1 hora ficava sentado, observando o rosto de Nina enquanto recorria a toda a sua engenhosidade na busca de algum recurso que possibilitasse esconder até mesmo o menor traço do terrível acidente. Finalmente foi consertada. Ele mesmo reconhecia que fora um trabalho maravilhoso. Todas as condições tinham sido favoráveis à cura, desde a cola, que funcionou logo na primeira tentativa, e ao clima, que se manteve bom e seco, o que faz a grande diferença no hospital de bonecas. Mas a cicatriz, uma linha muito fina de um lado ao outro, na parte inferior do rosto, ainda era visível ao seu olhar experiente. Sabia que não tinha mais o que fazer, e a babá já estivera na oficina 2 vezes para saber se o trabalho estava pronto, conforme expressou asperamente. "Nina ainda não se recuperou bem", respondera o Sr. Puckler, cada vez que ela passava por lá, porque ele não tivera coragem de se separar da boneca. E agora sentava-se diante da mesa quadrada onde trabalhava. Nina estava diante dele pela última vez, e do seu lado havia uma caixa grande de papelão que parecia mais uma urna funerária esperando por ela, repetiu ele. Ao pensar em colocar a boneca na caixa, dispondo camadas de papel de seda sobre seu rosto querido, fechar a caixa e amarrá-la com um barbante, as lágrimas, mais uma vez, deixaram a sua visão embaçada. Nunca mais poderia olhar no interior vítreo daqueles olhos lindos castanhos, nem ouvir a vozinha mecânica dizer papai e mamãe. Foi um momento doloroso, e na vã tentativa de ganhar tempo antes da separação, pegou os pequenos frascos grudentos de cola, borracha e pigmento, olhando para cada um e em seguida para o rosto de Nina. E todas suas pequenas ferramentas lá estavam, bem organizadas numa sequência, mas sabia que não poderia usá-las outra vez para consertar Nina. Afinal, ela estava forte. E num país onde não houvesse crianças cruéis que a maltratassem, poderia viver centenas de anos, apenas com aquele traço quase imperceptível no rosto, revelando o fato assustador que lhe ocorrera nos degraus de mármore de Cranston House. De repente, o Sr. Puckler foi dominado pela emoção e se levantou bruscamente, dizendo à filha: Elsie, você precisa fazer isto por mim. Eu não suporto ver Nina entrando na caixa. Então, foi para perto da janela, onde permaneceu de costas, enquanto Elsie fazia o que ele não tinha coragem de fazer. Já está pronto?
Perguntou sem se virar. Então leve-a, minha querida. Ponha o chapéu e leve-a depressa para Cranston House. E depois que você sair, eu vou me virar. Eu sempre me viro. Elsie já estava acostumada com o jeito estranho do pai com as bonecas. E embora fosse a primeira vez que ele se emocionara tanto no momento da separação, ela não ficou muito surpresa. Volte depressa, disse ele quando ouviu o ruído do trinco. Já é tarde. Eu nem deveria mandar você sair, mas não suporto mais essa situação. Depois que Elsie foi embora, ele se afastou da janela e sentou-se novamente diante da mesa para aguardar o retorno da filha. Com toda suavidade, tocou o lugar onde Nina estivera deitada e relembrou o rosto ligeiramente rosado, os olhos de vidro e os cabelos louros anelados, quase chegando a vê-los. A primavera avançara e as tardes eram longas. No entanto, já escurecia e Elsie não tinha voltado. Fazia 1h30 que saíra, o que significava que ela estava demorando muito mais do que ele calculara, considerando-se de que Belgrave Square e Cranston House a distância era menor que 1,5 km. Ocorreu-lhe que talvez tivessem feito a criança esperar, mas à medida que o crepúsculo se intensificava, ele ficava mais ansioso, caminhando de um lado para o outro na oficina pouco iluminada, não mais pensando em Nina, mas em Elsie, a filha que amava. Uma sensação indefinível e inquietante atingiu-o aos poucos, provocando um calafrio e um ligeiro movimento de seu cabelo fino, ligado ao desejo de estar em companhia de qualquer pessoa, ao invés de continuar sozinho. Era o início do medo. Disse a si mesmo, num inglês com forte sotaque alemão, que era um velho tolo, e começou a procurar pelos fósforos na penumbra. Sabia onde estariam, pois sempre os guardava no mesmo lugar, próximos à latinha da qual ficavam pedaços de selador de várias cores, usado em certos tipos de concerto. Mas sem saber por quê, não conseguiu achar os fósforos na escuridão. Alguma coisa acontecera a Elsie, disse ele. Tinha certeza. À medida que o medo crescia, pensou que seria um alívio iluminar o ambiente para ver as horas. Disse outra vez que era um velho tolo, e no escuro o som da sua voz o assustou. Ele não encontrava os fósforos. A janela estava cinzenta, e mesmo assim ele pensou que se chegasse perto dela poderia ver as horas. Mais tarde poderia pegar os fósforos no armário da copa. Ficou de pé, se afastou da mesa para desviar da cadeira e começou a caminhar sobre o chão de tábuas corridas. Parou. Alguma coisa seguia-o no escuro. Ouvia umas batidas leves, como se fossem de passos bem pequenos sobre o assoalho de madeira. Ficou parado, escutando, enquanto sentia formigar as raízes dos seus cabelos. Não era nada. Ele era mesmo um velho muito tolo, pensou. E então deu mais 2 passos e se certificou outra vez das batidinhas. Ficou de costas para a janela, apoiando-se no caixilho, até que as venezianas começaram a estalar. E encarou o escuro. Tudo estava inerte e o cheiro de massa, cola e raspas de madeira predominava, como era de costume. É você, Elsie? Perguntou ele, e ficou surpreso ao notar o medo em sua voz. Não houve resposta no recinto, e ele ergueu o relógio tentando descobrir que horas seriam naqueles instantes de crepúsculo acinzentado. Conforme podia ver, passavam-se 2 ou 3 minutos depois da meia-noite. Fazia muito tempo que estava sós. Amedrontado, temia por Elsie. Na rua, em Londres, àquela hora da noite. Atravessou o quarto para chegar à porta e, quando tateou a maçaneta, ouviu distintamente pequenos passos seguindo. São ratos! Exclamou com a voz fraca, assim que abriu a porta. Fechou-a rapidamente,
com a sensação de que tinha alguma coisa fria se prendido nas suas costas, e essa coisa se debatia. A travessa estava escura, mas ele pegou o chapéu e num instante chegou ao beco, respirando mais livremente e surpreso de ver quanta claridade ainda havia ao ar livre. Era capaz de enxergar o pavimento, e ao longe na rua, que ficava no final do beco, ouvia o riso e gritos de crianças brincando do lado de fora de casa. Perguntou a si mesmo por que ficara tão nervoso, e por um instante pensou em voltar para casa e esperar calmamente por Elsie. Mas instantaneamente sentiu aquele pavor, como se algo tivesse subindo nele. Em todo caso, era melhor caminhar até Cranston House e perguntar a respeito de Elsie aos empregados. Uma das mulheres talvez tivesse sentido simpatia por ela e, naquele momento, servia-lhe chá com bolo. Caminhou depressa até Belgrave Square e então subiu pelas ruas largas. À medida que seguia, escutava, quando não havia qualquer outro ruído, os passinhos. Tac, tac, tac. Mas quando tocou a campainha para chamar os serviçais, não ouviu ruído algum e riu de si mesmo. É claro que a minha filha deve estar lá. A pessoa que veio atendê-lo era bem simples, porque se tratava da porta dos fundos, mas agia com a altivez de quem se encarrega da porta da frente, enquanto, sob a luz forte, olhava com desprezo para o Sr. Puckler. Nenhuma menina apareceu por aqui, disse ele, e desconhecia qualquer assunto sobre bonecas. É a minha filhinha, disse o Sr. Puckler, trêmulo, pois toda a sua aflição afetava-o novamente com uma intensidade 10 vezes maior. Eu tenho medo. Receio que alguma coisa lhe aconteceu. O empregado disse com rispidez que nada poderia ter-lhe acontecido naquela casa, porque ela não estivera lá. O Sr. Puckler teve de admitir que o homem devia saber o que dizia, porque sua função era vigiar a porta e permitir que as pessoas entrassem. Mesmo assim, queria conversar com a babá, que o conhecia. Mas o homem foi ainda mais grosseiro e finalmente bateu a porta. Quando o médico de bonecas ficou sozinho na rua, procurou apoiar-se na grade, pois sentiu como se fosse quebrar em duas partes, como acontece com algumas bonecas, na metade da coluna. Agora sabia que precisava fazer alguma coisa para encontrar Elsie, e isso deu-lhe forças. Começou a andar o mais depressa possível, seguindo todas as avenidas e ruas pelas quais sua filhinha pudesse ter passado para cumprir a tarefa. E foi em vão que perguntou a vários policiais se a tinham visto. A maioria respondeu com gentileza, pois percebiam que era um homem sóbrio, no seu juízo perfeito, e alguns tinham filhas pequenas. Era 1h da madrugada, quando chegou à sua porta, exausto, sem esperança e com o coração dilacerado, quando girou a chave na fechadura. Seu coração parou, pois sabia que estava acordado e não tinha sonhado. Tinha realmente ouvido aqueles passinhos na travessa, tamborilando para alcançá-lo, mas sentia-se tão infeliz que não estava mais assustado. E o seu coração tinha uma dor constante, que em cada pulsação percorria todo o seu corpo. Entrou tristemente, pendurou o chapéu no escuro e encontrou os fósforos no guarda-comida e a vela no lugar de costume no canto. O Sr. Puckler sentia-se tão derrotado e exausto que se sentou na cadeira diante da mesa de trabalho e quase desmaiou. O rosto tombou para frente nas mãos entrelaçadas. Ao seu lado, a pequena chama da vela solitária era constante no ar parado e mono. Elsie, Elsie, foi o seu lamento, com o rosto colado às juntas amarelecidas dos dedos. Era tudo o que ele podia dizer, mas não o aliviava. Ao contrário, o som do nome da filha era uma dor nova e aguda que trespassava seus ouvidos, sua cabeça e sua própria alma. E cada vez que repetia o nome dela, significava que a pequena Elsie estava morta, em algum lugar nas ruas de Londres, no escuro.
Estava profundamente magoado e sequer percebeu que algo puxava delicadamente a barra do seu casaco, com tamanha gentileza que parecia um camundongo mordiscando. Se tivesse notado, haveria de pensar que se tratasse de um rato. Elsie, Elsie, murmurou de encontro às mãos, e então um ar frio eriçou seus cabelos finos, e a chama da vela baixou até se tornar quase uma fagulha, estável como se qualquer corrente de ar fosse apagá-la. E o Sr. Puckler sentiu as mãos enrijecendo de pavor. Então ouviu um leve farfalhar, como se uma suave brisa agitasse algo pequeno, de seda. Sentou ereto, rígido, amedrontado, assim que uma pequena voz mecânica falou, com ele, em meio ao silêncio. Papai, disse, com uma quebra entre as sílabas. Papai. O Sr. Puckler pôs-se de pé num salto. A cadeira caiu para trás, fazendo um ruído estridente ao bater no assoalho de madeira. A vela quase apagou. Era a voz da boneca Nina. Ele a reconheceria entre vozes de centenas de bonecas. Mas havia algo naquele tom, naquela voz, um leve timbre humano, como um lamento, um pedido de socorro. E o gemido de uma criança ferida. O Sr. Puckler ficou de pé, rígido, e tentou olhar ao redor. Mas de início não conseguiu, porque parecia ter congelado da cabeça aos pés. Fez um grande esforço e ergueu uma das mãos até as têmporas para girar a cabeça como teria feito uma boneca. A chama da vela era tão pequena que seria melhor que se apagasse completamente. A princípio parecia que a sala estava às escuras. E então ele viu qualquer coisa. Não acreditava que poderia se assustar mais do que antes, mas se assustou. Os joelhos batiam, porque ali estava vendo Nina, a boneca, de pé no assoalho, no meio da sala. Irradiava uma luz esmaecida e fantasmagórica. Os lindos olhos castanhos de vidro fixaram nos deles, e o rosto, o traço fino da rachadura que ele havia consertado, brilhava como se fora desenhada com a ponta fina de uma chama. E, no entanto, havia mais um detalhe nos olhos, uma característica humana que lembrava a Elsie, mas como se apenas a boneca, e não Elsie, pudesse vê-lo através daqueles olhos. Contudo, naquele olhar havia o bastante de Elsie para trazer de volta todo o sofrimento e fazê-lo esquecer o medo. Elsie, minha pequena! Gritou. O pequeno fantasma moveu-se. O braço ergueu-se lentamente e caiu com um movimento rígido, mecânico. Papai, disse. Dessa vez parecia que havia algo mais, além do tom de Elsie, ecoando entre as notas mecânicas que atingiam seus ouvidos tão distintamente, ainda que tão distante. Elsie chamava-o. Disso estava certo. O rosto dele ficou pálido na escuridão, mas os joelhos não tremiam mais. Sentia-se menos assustado. Sim, filha, mas onde? Onde você está, Elsie? Papai. As sílabas se desvaneceram na sala silenciosa. Houve um leve roçar de seda. Os olhos castanhos e vítreos afastaram-se lentamente. E quando a figura correu para a porta, o Sr. Puckler ouviu o tamborilar dos pezinhos calçados com sapatilhas de couro de cabra marrom. Aquele marrom avermelhado. A chama ficou alta outra vez. O quarto se iluminou e ele ficou sozinho. O Sr. Puckler esfregou os olhos e voltou à sua volta. Olhou, parecia poder ver tudo com clareza e sentiu que talvez estivesse sonhando. Embora o fato de estar de pé, ao invés de sentado, demonstrasse que não acabara de acordar. Agora a chama da vela brilhava intensamente.
Na prateleira estavam as bonecas de consertar, deitadas numa fila e com as pontas dos pés para cima. A terceira tinha perdido o sapato do pé direito. E Elsie estivera fazendo um novo. E ele sabia disso. Certamente não estava sonhando agora. E também não estivera sonhando quando chegou em casa depois da busca infrutífera e de ouvir os passos da boneca correndo para a porta. Não adormecera na cadeira. Isso não. Como é que poderia ter dormir se sofria tanto? Estivera acordado o tempo todo. Recompôs-se, ergueu a cadeira que havia tombado e disse a si mesmo outra vez, enfaticamente: eu sou um velho tolo. Precisava sair e procurar pela filha, fazer perguntas, buscar informações nos postos policiais ou hospitais, onde eram notificados todos os acidentes. Papai! Da travessa soou um gritinho veemente, choroso, triste. O Sr. Puckler deteve-se por um instante, o rosto branco, paralisado, na direção daquele ponto. No instante seguinte, sua mão alcançou a maçaneta e em seguida estava presa na travessa, onde se via a luz refletida através da porta aberta atrás dele. Bem do outro lado ele viu um pequeno fantasma brilhando na escuridão. A mão direita ao erguer-se e baixar parecia acenar para ele. E de repente compreendeu que o espectro viera não para assustá-lo, mas para guiá-lo. Quando desapareceu, ele caminhou corajosamente até a porta. Sabia que estaria na rua esperando por ele. Esqueceu que estava exausto, que não tinha jantado e que percorrera muitos quilômetros, pois uma esperança repentina o animara, como um rio dourado repleto de vida. E com certeza, na esquina do beco, na esquina da rua e na Belgrave Square, ele viu o fantasminha caminhando rapidamente à sua frente. Às vezes era somente uma sombra, onde havia outra luz, mas logo depois o brilho dos lampiões criava um reflexo verde-água num pequeno vestido de seda estilo Mother Hubbard. E às vezes, nas ruas escuras e silenciosas, a figura toda resplendia, revelando os cachos dourados e o pescoço rosado. Parecia uma pequena criança correndo. O Sr. Puckler estava escutando o tamborilar das sapatilhas de couro de cabra marrom do pavimento, à medida que ela corria, e caminhava tão depressa que ele mal conseguia acompanhá-la, correndo com o chapéu no topo da cabeça, os cabelos finos agitando-se à brisa noturna, os óculos de armação de osso firmes no nariz largo. E muitas vezes ele não fazia ideia de onde estava, nem mesmo se importava, pois sabia que provavelmente estava na direção certa. E então, afinal, numa rua larga e tranquila, parou diante de uma porta grande e imponente, com um lampião de cada lado e uma alavanca de metal polido que ele puxou. No interior, quando a porta se abriu, via-se sob a luz forte o reflexo verde-água do pequeno vestido de seda, e mais uma vez o gritinho chegou aos seus ouvidos, menos lamurioso, mais carente. Papai! O vulto tornou-se brilhante e na claridade os belos olhos castanhos de vidro voltaram-se alegremente para os dele, enquanto a boca rosada sorria tão divinamente que o fantasma da boneca até parecia um anjo. Uma garotinha foi trazida até aqui depois das 10 da noite, disse a voz calma do porteiro do hospital. Acho que pensaram que ela estava apenas atordoada. Estava carregando uma caixa de papelão que não conseguiam tirar dos seus braços e tinha o cabelo castanho preso numa trança que ficou pendurada quando eles a carregavam. É a minha filhinha, disse o Sr. Puckler, mas ele mal ouvia a própria voz. Inclinou-se para ver o rosto de Elsie à luz suave da enfermaria infantil. E depois de aguardar por um minuto, os belos olhos castanhos se abriram e olharam para os dele. Papai, exclamou Elsie suavemente. Eu sabia que você viria. Por um instante o Sr. Puckler nem soube o que fez ou disse, mas o que sentiu valeu por todo o medo, todo o terror e desespero que quase o matou naquela noite.
E pouco a pouco Elsie contou sua história, e a enfermeira deixou-a falar, porque havia somente 2 outras crianças no quarto que estavam se restabelecendo e dormiam profundamente. Eram meninos, com caras malvadas, disse Elsie. Tentaram tirar Nina de mim, mas eu fiquei firme e lutei o quanto pude, até que um deles me atingiu com alguma coisa. Eu não me lembro de mais nada porque eu caí. Imagino que os meninos fugiram porque alguém me encontrou lá, mas receio que Nina esteja quebrada. Aqui está a caixa, disse a enfermeira. Não conseguimos tirá-las do braço dela até que voltou a si. Quer ver se a boneca está quebrada? Ela desamarrou o barbante rapidamente. Lá estava Nina, em pedaços. Mas a luz suave da enfermaria das crianças refletiu em um tom verde água nas dobras do vestidinho, estilo Mother Hubbard. E fim do conto. Muito bem, no final, então, a boneca foi lá chamar o pai para avisar que a menina estava no hospital, né? Pareceu meio... Não era a Annabelle, não, viu, gente? A boneca era boazinha. Qual é o nome do conto? Pelo amor de Deus. O Fantasma da Boneca, de F. Marion Crawford. Muito bem, gostei do conto, sim. Nossa, que desespero. Imagina, você tá esperando sua filha voltar, ela não volta e... Cara, em Londres e... Imagina. Bom, espero que tenham gostado. É o final de um outubro sangrento, dessa vez com pouco sangue. Ainda bem, um final feliz. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Em novembro traremos muita diversidade de contos. Espero que vocês gostem. Até a próxima.